Fala, Fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal, agora Nota Fiel, um quadro que a gente está voltando agora, então já engaja esse vídeo aqui, deixa seu like para o quadro voltar a dar certo. Dessa vez, Nota Fiel diferente, Nota Fiel das temporadas do Corinthians. Agora a temporada de 2024 já sendo finalizada, a gente vai avaliar todas as últimas 16 temporadas do Corinthians. E por que disso? Pegando o recorte de 2008 até 2024, que foi as temporadas que a gente viu do Corinthians. A gente já era vivo antes, mas a gente lembra a partir de 2008 até 2024. Então a gente separou aqui esse Nota Fiel para avaliar todas essas últimas temporadas e ranquear elas para vocês. A gente vai avaliar aí as 16 temporadas que a gente assistiu como torcedor do Corinthians. Lembrando das regras, um por nota pelo menos, e a gente não pode colocar mais de um no 0 ou no 10. Eu acho que vai ser tranquilo, pelo menos o 10 a gente já entra... Pelo menos já o 10. Inclusive, a gente poderia ter colocado 2007 aqui, para já ter meio que o 0 definido, só que a gente não viu. Eu acho que seria meio sem graça, né? A gente entrar no vídeo já com o 0 definido. É que o 10 realmente não tem o que fazer, e que bom que já tá definido. Não teria nem o 0, nem o 10 como discussão. Aí seria sem graça total. Então aí vai dar pra gente debater e vocês discordarem da gente, concordar. Já deixa aí os comentários. Vamos começar aí com 2008, que, mano, é difícil de avaliar, porque, porra, tava na segunda divisão. Apesar de que foi um ano foda, porque o Corinthians ganhou tudo, tem a melhor segunda divisão da história, chegou na final da Copa do Brasil também, acabou perdendo por detalhe. Pô, mano, é que assim, é uma boa temporada, mas o parâmetro é outro, né? O parâmetro é outro. Lembrando que aqui para avaliar a temporada, a gente vai avaliar como um todo. Além de resultados dentro de campo, eu acho que seria legal também te avaliar, contratação, se o Corinthians esse ano contratou bem ou não, questões políticas. Avaliar um ano do Corinthians. Então, eu acho 2008 e 2009 como um todo. O critério que a gente pode colocar é o quão feliz o torcedor terminou o ano. Sim. O quão feliz ele foi ao longo do ano, as posições que o time terminou na tabela, o futebol jogado desse time, futebol jogado de desempenho, cara, retrospecto de clássico, eu acho que a gente tem que colocar muita coisa em conta. E, 2008, por exemplo, não teve muito clássico, só teve no Campeonato Paulista. Fomos campeão da Série B de novo, melhor pontuação da história, foi finalista de Copa do Brasil, ninguém esperava, e foi de uma forma histórica também, passando pelo Botafogo, fazendo virada contra o Goiás. Cara, é que assim, pelo parâmetro ser outro, eu acho que eu largaria logo ali no 5 e aí a gente vai malejando ele indo pra frente ou pra trás. Eu acho uma boa também. O 2008, ele é também marcado no final, porque beleza, você chegar numa final de Copa do Brasil é algo muito marcante. É um desempenho bom, ainda mais para um clube que estava na Série B. Tudo bem que o 2008 ainda era uma Copa do Brasil que não era unificada com os clubes que estavam na Libertadores. Isso começou a partir de 2013. Então, para quem não sabe, antes disso, a Copa do Brasil era disputada por clubes que não estavam na principal competição internacional. Quem estava na Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Então, querendo ou não, você tinha um caminho um pouco mais facilitado e era mais plausível também de ter zebra. O Corinthians, por exemplo, ganha em 2002 contra o Brasiliense na final. Quando que isso aconteceria nos dias atuais? É só em 2013 Jamais. que os só em 2013. Então, cara, tem esse ponto. A Série B foi muito marcante porque o Corinthians tem uma boa campanha e fez o que tinha que fazer. O 2008, ele é reflexo de 2007, mas a gente não pode colocar no mesmo combo. E porque o 2007 uma reestruturação. Sim, o 2007 o Corinthians cai, o Corinthians faz um trabalho pífio e para 2008 já começa trazendo o Mano Menezes, que foi uma puta contratação na época, que estava muito bem no Grêmio e vem pro Corinthians com o status de ser um dos melhores técnicos do país e faz um trabalho muito bom de desenvolvimento nessa estruturação do Corinthians. Tem a Série B. A Copa do Brasil é um bom desempenho chegar na final, mas aí a gente acha que tem que pesar o fato de você tomar uma virada pro esporte. Porque o Corinthians perde para um clube que não é tão tradicional, não tá entre os grandes, e ganha o primeiro jogo de 3-1 e perde o segundo jogo de 2-0. Então toma a virada do esporte fora de casa. É um ponto a ser avaliado. Mas no geral, mano, pela expectativa, e porque foi um ano de trazer jogadores que foram importantes depois, de trazer um técnico que foi importante no processo, do começo do Corinthians, sair da ladainha, sair do lixo, de realmente de estar numa Série B para chegar no topo do mundo, o 2008 é importante. Então fecha na quinta colocação. Fica marcante por isso que você falou, é um elenco novo que estava se formando e um elenco recheado de ídolo, pô. Elias, Felipe, Alessandro, Chicão, o próprio Dentinho, que por uma geração foi muito marcante, o Douglas... O Herrera, que é uma contratação que só para 2008, mas é uma contratação muito acertada, que fez muito gol e se identificou com o Corinthians. Christian, André Santos, o próprio William, Capita, tá ligado? Esse elenco, foi montado em 2008 e fez história nos anos seguintes. Assim como fez história em 2009, que tem que levar nota alta, pô. Chegada do Fenômeno que, parou o futebol brasileiro, campeão invicto do Campeonato Paulista voltando da Série B.
e fazendo uma campanha espetacular, sem perder pra ninguém, absolutamente ninguém, empatando com o Palmeiras daquele jeito, virando contra o São Paulo daquele jeito também, como tá na foto aí do Ronaldo, campeão no Santos e dando um baile na Vila Belmiro, campeão de Copa do Brasil e, pô, administrou o Campeonato Brasileiro porque já tinha feito o que tinha que fazer na temporada. Sim, fez o Campeonato Brasileiro normal, ok, para um clube que sobe da segunda divisão e, cara, é muito grande, eu concordo com tudo que você falou, um time ser campeão paulista invicto e ser campeão na Copa do Brasil, porque aí o Corinthians, ele vinha 2008, volta para a Copa do Brasil, é um ano que o Corinthians, ele, de pra fato... exorcizar. E o 2008 é o começo de um processo, o 2009 já é uma realidade. O combo do Ronaldo, mano, tem que entrar, tem que pesar. Porque o Corinthians trouxe um dos maiores ídolos da sua história, o melhor 9 da história do futebol brasileiro, pra jogar depois que você volta de uma Série B. Pô, pra jogar no seu time. O impacto de marketing, o impacto dentro de campo que isso trouxe é uma enormidade. Pra quem é mais novo, é uma parada parecida com o que o Grêmio fez no ano passado. Subiu da Série B, trouxe o Suárez e foi vice-campeão brasileiro, pô. É uma parada que, assim, um jogador pode mudar tudo. E o Ronaldo foi esse cara pro Corinthians. Foi esse cara. Então é um ano que, só pra recapitular, temos 2 títulos, um título importante. E aí vamos lá. Ainda não tinha os clubes da Libertadores, mas é final contra o Inter, que o Corinthians ganha o primeiro jogo e é campeão no Beira-Rio. É semifinal contra... Ganha o primeiro jogo e lá no Beira-Rio abre 2x0. Abre 2x0. Empata o jogo porque... Foda-se também, 4x0 no agregado. Não tinha como perder o título. Aí semifinal contra um Vasco, que é um clube grande também. Quarta de final contra um Fluminense. Um Fluminense em 2009, que tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores em 2008. Oitavas contra o Atlético Paranaense. Então foi um caminho difícil. Foi um caminho recheado de clubes grandes e de clubes tradicionais. E o Corinthians mesmo assim foi campeão. Apresentava um bom futebol liderado pelo Ronaldo. Cara, esse aí, até por marcar o começo da reconstrução de vez, quando que o Corinthians volta a estar no topo, pra mim eu botaria numa nota, pelo menos uma nota 8 aí. Pra mim é nota 8. Eu já tava quase adiantando que pra mim realmente é nota 8. Eu acho muito difícil essa nota cair. Esse ano realmente é muito marcante na história do Corinthians. Querendo ou não, até no futebol, por a gente ser muito resultadista, cara, o ano que tem o título que marca o torcedor, título que faz um clube realmente ser grande, que realmente traz as lembranças boas. Ano que tem título tem que ficar lá em cima. Ainda mais 2 títulos importantes e o combo do Ronaldo. Tem que ficar lá em cima. 2010. Mano, esse é difícil porque o desempenho foi ótimo por boa parte da temporada. É que depois que o Mano sai, chega o Adilson Batista, é muito ruim. E o Tite começa a dar uma reestruturada naquele lance de ser resultadista, os resultados voltam a aparecer, mas o desempenho não volta a ser aquela parada do começo do ano. O Corinthians decepciona no Campeonato Paulista, sendo eliminado ainda na primeira fase. Cai nas oitavas da Libertadores, uma lástima, porque merecia demais ter passado. Jogou melhor, muito melhor que o Flamengo. E na terceira competição que tinha, termina em terceiro no Campeonato Brasileiro, na última rodada. E com aquela imagem, os torcedores saindo extremamente cabisbaixos do Serra Dourada, num empate contra o Goiás. Tudo bem que o Fluminense fez o que tinha que fazer para ser campeão, mas o Corinthians não mereceu ser campeão pela reta final. Exatamente. É um 2010 que ele acaba terminando triste, né? Acaba terminando melancólico, mas é um dos anos que o Corinthians não ganha título, que é mais positivo. Ficou também, eu acho que um peso muito grande por ser o centenário do Corinthians. Sim. Quando que é o centenário e você cria uma possibilidade de você ter um 2009 com o Ronaldo ganhando 2 títulos, você entra em 2010, vamos marcar a história no ano que marca os 100 anos da existência do Corinthians. E também tem um lance que, teve 2009 que foi brilhante. Você entra em 2010 com a mesma base de time, com a chegada do Roberto Carlos, um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol, a chegada do Ralf, por exemplo, que foi muito bem, do Jusilei, que foi muito bem, que Paulinho. Aliás, o Jusilei já estava começando a ser titular, o Paulinho chega, o Elias começa a ir pra seleção, o Danilo é contratado, tá ligado? É um time que foi se formando, que foi encorpando e tinha tudo pra conquistar os títulos, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. Mas é que realmente um limbo de Adilson Batista acabou custando tudo. E dá pra perceber como que o Corinthians jogava bola nessa época, que você falou de seleção, o Mano sai do Corinthians pra seleção. Não é que o Corinthians demite o Mano. O Mano vai pro patamar mais alto que um técnico brasileiro pode atingir, que é treinar a seleção brasileira. Mas é triste, mano, porque eu acho que tinha um combo de expectativa muito grande. Pelo centenário, essa Libertadores também é a primeira Libertadores, e não a única, né? Mas é a Libertadores de fato que o Corinthians joga com o Ronaldo Fenômeno. E a primeira que a gente viu também. Também. Mas assim, tirando a gente do aspecto, tirando a temporada em si, é uma Libertadores com o Ronaldo, é uma Libertadores que o Corinthians se classifica muito bem na fase de grupos. Vale lembrar que o Corinthians ele termina, se eu não me engano, com a melhor campanha da fase de grupos em 2010. Porque pega o Flamengo, que teve a pior.
Na época era esse formato ainda, o Flamengo tinha a pior campanha da fase de grupos, se classificou na Bacia das Almas e o Corinthians entrou como muito favorito contra o Flamengo nas oitavas. E aí pesa o lance também de não ter a Libertadores, que eu acho que entra um pouco no mental dos jogadores ali na época, que tinha um peso muito grande. O projeto do Corinthians, quando volta para a Série A em 2008, o papo o projeto é ganhar a Libertadores. Ela acaba vindo, mas o plano realmente era para 2010 ela já vinha. E a gente pegar nesse século, se a gente for pegar um parâmetro do século XXI, quais eram os anos com a maior expectativa de ganhar uma Libertadores antes de ganhar? Era o 2006, depois de 2005 o campeão brasileiro com o Tevez, com o Nilmar, com um elenco muito estrelado formado pela MSI, e era o 2010, com o Ronaldo Fenômeno, depois de ter ganho o Paulista e ter ganho a Copa do Brasil. Então tá no combo de decepção. Sim. Mas só pra gente finalizar o 2010, apesar das decepções, apesar das tristezas, não dá pra falar que esportivamente foi um ano terrível. Foi um ano de uma boa colocação no Brasileirão, apesar de uma eliminação, um bom rendimento em si na Copa Libertadores, e um Paulista que decepcionou. Cara, eu acho que tem que estar ali. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que tem que estar entre. Eu colocaria entre 2008 e 2009. Você não acha? Que 2008 é Série B, né, mano? Mano, sabe por que eu deixaria abaixo? Tudo bem que o parâmetro da Série B é outro. Mas eu acho que a forma como termina o ano tem que ser levada em consideração. Porque, querendo ou não, 2008, apesar de ser Série B, a gente termina com um título e o Corinthians termina muito feliz. Muito feliz, batendo em todo mundo na Série B, confiante pro ano seguinte, e termina com a contratação do Ronaldo, inclusive, que é anunciado em 2008 ainda. O 2010, ele termina realmente como uma decepção. Como talvez, da lista que a gente vai ver aqui, talvez seja o ano mais frustrante que a gente viu do Corinthians. Eu acho que por isso a nota acaba descendo um pouco, apesar do desempenho ter sido bom e colocação na tabela ter sido, terceiro colocado, beleza. Mas, Campeonato Paulista, decepção. Libertadores, decepção. E Campeonato Brasileiro, decepção. O peso de você perder coisas que estavam nas suas mãos é grande, mano. Aquele Brasileirão ali tinha tudo pra ser do Corinthians. Eu iria de nota 4. Vamos de nota 4, porque não dá pra ser muito baixo pelo desempenho, cara. Mas realmente a questão da decepção pesa muito. 2011, ano de título brasileiro, primeiro título brasileiro que a gente viu, o primeiro título que eu vi o Corinthians ganhar dentro do estádio de futebol, mas é um ano que também começa com decepção, e talvez a maior da história do Corinthians. Absurdo. Que foi a eliminação do Tolima na Libertadores. Culmina na saída do Ronaldo. A maior crise que já se viu no Corinthians, de realmente parecer que o clube ia acabar, parecer que a torcida ia matar todo mundo, mas é um ano que tem uma reviravolta muito grande, onde realmente acontece mais uma reformulação com várias saídas. Jusilei, Ronaldo, Roberto Carlos, quem mais sai? O Willian se aposenta de 2010 para 2011, e o elenco inteiro se reformula, Chega Fábio Santos, chega Lee Edson, que foi importantíssimo naquele ano, Emerson Sheik, Fábio Santos, eu já falei Fábio Santos, mas enfim. O Willian, querendo ou não, é importante. O Willian Bigode. É um elenco que se reformula e que representa demais, e que é campeão na maior das emoções, na última rodada, num clássico, empatando em 0-0 no Pacaembu, de forma histórica, no dia que o doutor faleceu. Então, mano, eu acho que é uma nota alta, mas não tão alta quanto 2009. De sentimento, eu acho que esse é o título mais corintiano que tem, que a gente viu. Porque todo esse combo que você falou, num derby, jogo pegado... Uma temporada que começou, terminada expulsos, reviravolta, e ainda no dia... E além de ser o dia que o Sócrates morre, cumpre a profecia que ele fez, de morrer num domingo o Corinthians sendo campeão. Em cima do Palmeiras ainda. Você pensa que é muito grande, cara. É muito grande. Tem que estar numa posição alta, é um combo muito grande. Eu largaria na 7. Eu acho que é 7 ou 8, mano. Porque o 2009 tem um combo do Ronaldo. É que eu acho que o 9 ele é mais empolgante, tá ligado? Você foi feliz por maior parte do ano. O 2011 é só a partir do Brasileiro, porque o Paulista também é uma decepção pela final contra o Santos, pela forma que perdeu, que perde jogando muito mal. Longe, né? Apesar de ter chegado longe, também é uma decepção pela forma como perdeu. E o Tolima pesa muito, mano. O começo do ano do Corinthians foi muito caótico. Cara, não dá pra exorcizar o Tolima, né, mano? Porque foi muito tenso. Título brasileiro, é um título brasileiro depois de 6 anos. É um título brasileiro decidido na última rodada, emocionante pra cacete, que a gente precisava muito. Mas o Tolima é foda. E também, eu acho que tirando o começo de 2011, que realmente é muito bom, mano, eu não consigo cravar, mas talvez eu acho que o Corinthians do segundo turno, o Corinthians depois que perde a sequência invicta pro Cruzeiro, eu não sei se teve um desempenho melhor do que o melhor momento do Corinthians 2009. Não sei também. Eu tenho uma convicção sobre uma parada.
se você concorda comigo. Não sei se quem está em casa também concorda. Do que a gente está avaliando aqui, foi o título brasileiro com futebol pior. Sim, dos que a gente viu. Dos que a gente viu. Em comparação a 15 e 17, apresentou um futebol menos consistente do que os outros anos. É campeão, claro, mas ele não foi campeão com sobras. Vamos no 7. Acho que o 7 tá justo. É um ano que eu guardo com carinho pelo Brasileirão, mas avaliando a temporada como um todo, tem aspectos negativos. Aqui o 10 já começou o vídeo definido. Eu te amo, 2012. Cara, só rapidão, passando rapidão. Não quero discorrer, eu só quero apresentar os fatos. Campeão da Libertadores pela primeira vez na história, invicta e tomando só 4 gols no torneio, de forma absoluta, ganhando do Boca Juniors na final, eliminando o atual campeão Santos do Neymar nas semis. Melhor Santos desde o Pelé. E eliminando o melhor Vasco que a gente viu jogar também, o atual campeão da Copa do Brasil, nas quartas de final. Uma campanha histórica, uma campanha heróica, o título que provavelmente você que é corintiano mais comemorou na sua vida, e ainda teve o lance do Mundial no fim do ano, que o Corinthians é o último campeão brasileiro, é o último campeão sul-americano do Mundial, conquista o seu segundo Mundial de forma histórica contra o Chelsea, num jogo histórico, e ainda, além de um 2012 ter 2 dos 3, ou se não os 2 maiores títulos da história do Corinthians, tem o rebaixamento do Palmeiras, mano. Que não dá pra esquecer. O Palmeiras caiu em 2012, velho. O segundo rebaixamento. Porra, deles, isso né? é muito segundo? incrível. É o segundo da história deles? Eles caíram 2 vezes, é isso? Tem time que tem 2 de Mundial, tem time que tem 2 de rebaixado. Entendi, acho que é isso. entendi. Acho que é por aí. Então não tem como discutir o melhor ano da história do Corinthians. Nem só dessa lista, da história do Corinthians. E também vale lembrar que é mais um ano que começa com decepção. Com a gente caindo pra Ponte Preta depois de estar invicto no Campeonato Paulista. Com o Júlio César falhando pra caramba. Caindo pra Ponte Preta no Pacaembu, jogando mal. E, cara, o brasileiro, o Corinthians terminou bem. O Corinthians começa os primeiros 10 jogos brasileiros jogando só com a reservada. Se eu não me engano, tinha 6, 7 jogos. O Corinthians tinha ganhado um dos primeiros jogos ali de 2012 porque tava focado na Libertadores. E o Corinthians assim termina em sexto, mano. Tem uma arrancada muito boa no segundo turno porque, o time jogava por música, tá ligado? E vale lembrar que o 2012 também, ele coloca na história do Corinthians boa parte dos nossos maiores ídolos. Alguns, Sim. né? Boa parte, eu acho que eu fui mal, mas alguns dos nossos maiores ídolos. Ele carimba o Paulinho da importância, ele carimba o Ralf, ele carimba a Danilo, ele carimba o Sheik como o herói que foi, e ele carimba principalmente o surgimento do maior ídolo da história do Corinthians, na minha opinião, que é o Cássio. E carimba até para os jogadores que eram para ser coadjuvantes, que nem eram para aparecer tanto, mas que estão lá na história. O Romarinho, porra. O Romarinho tá lá na história. O Romarinho tem um lance e, porra, é ídolo do Corinthians por um lance, pô. Que é o lance. E você pergunta pra qualquer torcedor do Corinthians, na nossa faixa de idade, a gente tem 22 anos, ou um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, quais são as melhores lembranças que você tem de gol como torcedor do Corinthians? Certeza que nessa lista vai estar o gol do Paulinho, vai estar o gol do Romarinho, vai estar o gol do Guerreiro no Mundial, vai estar os gols do Sheik na final. É muito marcante. São muitos gols marcantes, são muitas histórias marcantes. E isso aí não deveria nem ter comparação. Sabe quando que falam que vamos comparar quem é o melhor jogador da história, mas o Pelé tá lá em cima? Não conta o Pelé? Melhores anos da história do Corinthians e não conta 2012. Se a gente tivesse assim, fazendo uma nota fiel de todos os times que a gente viu no futebol brasileiro, todas as temporadas de todos os times que a gente viu, o Corinthians 2012 ainda era o 10. É o único que conseguiu ser campeão mundial que a gente viu. A gente não viu o São Paulo ser campeão mundial, graças a Deus. O único que a gente viu foi o Corinthians, pô. Teve times que apresentaram desempenhos, eu acho que até melhores, mas em resultado pra não tem. conseguir isso aqui, ninguém conseguiu. 2013. Frustrante pra cacete. Ano complicado, frustrante, que começa muito bem com o título paulista, depois com o título de Recopa, mas frustrante pela Copa do Brasil, graças ao Pato principalmente, frustrante pela Libertadores, que foi um dos maiores roubos da história do futebol, com certeza o maior roubo que eu já vi. É a eliminação que mais dói no coração do corintiano, no corintiano da nossa cidade. Foi o melhor time que a gente viu disputar a Libertadores desde 2012, o ano seguinte, 2013. E no Brasileirão uma decepção, tanto que o Tite acaba demitido, porque a sequência realmente foi muito negativa. Teve até goleada contra a Portuguesa, que foi muito vergonhoso. E o Corinthians termina fora da Libertadores para 2014 e fora até da Sul-Americana. Foi um ano que todo mundo esperava uma continuidade, todo mundo esperava um até a mais de 2012 e que não se cumpriu. Beleza, é um ano com 2 títulos. Isso tem que ser levado em conta. Você ganhar um Paulista é importante. E uma Recopa, muita gente pode não considerar, até ser a sua opinião sobre a Recopa, mas tá na galeria. É o título. O Corinthians tem. Não, o Corinthians tem Recopa, o Corinthians tem. E foi contra o São Paulo. Nesse caso, por ter sido contra um rival, eu acho que vale. E por temos uma Recopa. Foi importante. E por carimbar ali a tríplice coroa internacional, né, que muita gente fala que é Libertadores, Mundial e Recopa, tem também. Mas, cara, o resto do ano, ele é muito triste, ele é muito melancólico, até porque esse time do Corinthians
Não é que nem em outros anos que o Corinthians teve um desmanche. O Corinthians manteve a base de 2012. Quem saiu foi o time Paulinho. titular. O Paulinho saiu no meio do ano, perde o Leandro Castan também. Não, o Castan sai em 12. Ele nem joga Mundial. Então, mas perde pra 2013 tá, do time campeão da Libertadores. Ele tava comparando uma Libertadores pra outra. Perde o Castan, Não, tem bons o Paulinho reforços, sai no pô. meio. Chega Sim, o Gil, mano. chega o Pato, chega o Renato Augusto, chega pô. o Guilherme Torres, que foi um ótimo volante. Exatamente, o time do Corinthians fortaleceu de 2012. Era um Romarinho mais protagonista agora, de vez. Eram os outros jogadores em um momento tão bom quanto. Então o time ficou melhor. Mais opções no banco, mais opções para mudar o jogo. E a gente foi eliminado numa forma que nem dá para colocar na nossa conta. E foi um ano que teve quebra-pau também, teve torcida invadindo o CT. E assim, é triste, porque não dá nem para avaliar que o Corinthians em si em campo decepcionou na Libertadores, porque a primeira fase também foi muito boa, e o Corinthians, se passasse daquele Boca Juniors, tinha uma grande chance de ser campeão. Ia brigar ali com o Galo. Não tinha um outro time muito forte ali para brigar. Então, cara, ia pegar o Tijuana nas quartas, o Galo na semi, poderia ter sido campeão. Mas vamos combinar aqui, foi um ano decepcionante, um ano que a gente esperava muito mais, mas é um ano com 2 títulos e pelo roubo do Amarillo não dá pra deixar lá embaixo. Eu acho que eu deixaria no 5, junto com 2008. Porque é um ano que a gente teve alegrias, mas também teve decepções. Quem que seria o 6? Quem que seria entre 2013 e 2011? Cara, não sei. Se você quiser... Vamos deixar no 6 aí, depois a gente desce? Pode ser. Porque querendo ou não, tava na Série B, mano. É que eu acho que tem um limbo grande entre 2011 e 2013. Tem. Tá ligado? Por isso que eu acho que eu deixaria no 5 pra deixar um degrauzinho um pouco mais pra baixo. Eu só fico na dúvida de quem que a gente vai colocar no 6. Vamos largar no 5 e se ficar sem ninguém no 6, a gente sobe ele. Sobe 2013. 2014. Eu já vou largar aqui minha opinião, que eu acho que é parecidíssimo com 2010. Porque o ano inteiro acabou sendo decepcionante. O brasileiro não, porque a gente chegou mais longe talvez do que se imaginava no começo pelo que aconteceu. Mas o sentimento termina bom em 2014. Mas eu acho que isso pode pesar. O seguinte aconteceu. A gente também, como 2010, eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista, jogando muito mal, começo muito ruim do Mano Menezes quando ele volta. Eliminado de forma vexatória para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, tomando uma virada que não podia ter levado, e esse time prometia para ser campeão da Copa do Brasil, porque estava jogando por isso. Mas acabou a luz aqui, tá? Voltando agora, retomando. O Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele vai bem, principalmente contra adversários grandes, vence o Cruzeiro as 2 vezes que foi o campeão brasileiro, mas perde muito ponto bobo para adversário bobo, para adversário besta. O Corinthians empata com a Chapecoense dentro de casa, empata com o Atlético Paranaense, que estava com um time muito fraco na época, se não me engano. Realmente o Corinthians pena contra adversários fracos e que poderia ter ido mais longe no campeonato. Mas no geral, por tudo, eu acho que eu largaria junto com 2010. Eu acho melhor que 2010. Eu acho melhor, mas é porque apresentou, eu acho que menos desempenho e decepcionou tanto quanto, porque, aquela Copa do Brasil também não dá, mano. Aquela Copa do Brasil é difícil mesmo, mano. É difícil de engolir. E um Paulistão igual, né? Eu acho que o Paulista equivalou. 1-1, tá igual. Brasileiro e Copa do Brasil, Brasileiro de 2010 Copa do Brasil de 2014, 1-1. A decepção é a mesma. É inacreditável a forma como a gente perdeu esses títulos. Mas a Copa do Brasil tava bem menos ganha. Quarta de tava final. menos ganha, mas não podia ter se eliminado da forma que foi. Foi muito bosta, mano. E o Brasileiro de 14 e a Libertadores de 2010, a gente coloca mais ou menos no mesmo nível também, porque você pensa, mano, fizemos o que dava, tá ligado? É que realmente teve alguns erros que dava pra ter ido melhor. Tipo, não podia ter tomado aquele gol do Love, mas também não dava pra ter perdido um monte de ponto bobo em 2014. Mas eu acho que os anos se equivalem. E até um ano, se a gente for pensar em relação a mercado de Corinthians, que não é um ano tão impactante também. Quem vem? O Petros, vem o Lodeiro, tá ligado? O Luciano. Esses caras, não é muito impactante. Tá bom, eu fecho no 4. Talvez, eu acho que pro final, a gente pode subir todo mundo que tá ali nessa faixa desses 4, um pra cima. Cada um pra cima. Talvez. Mas vamos ver junto com os outros. Porque tá num limbo ainda dessa época, que era um Corinthians ainda que tava numa fase boa. Sim. A gente entra na década atual, que é um desastre. Tem 3 anos aí, pelo menos, que é um desastre. Enfim, vamos indo aí, a gente vê o que acontece aí pro final. 2015. Puta ano. Eu já adianto minha nota. Posso? Pode. 9. Cara, eu acho que pelo desempenho, pela forma como esse time jogava, teve a decepção da Libertadores, que cair pro Guarani do Paraguai foi extremamente frustrante. No próprio Campeonato Paulista, perder pro Palmeiras em casa, o time que vinha jogando bem, frustrante também, mas o Campeonato Brasileiro compensou. E a forma como esse time jogava, a forma como foi campeão, cara, foi o melhor Corinthians que a gente viu jogar. Em termos de desempenho, de qualidade, de encaixe.
Porque, porra, 2012 era um time que jogava muito bem, mas é porque era muito sólido. Era taticamente muito bom. Esse time simplesmente era muito bom. Era Todo mundo mágico. jogava muito, pô. Ofensivamente, principalmente, tinha uma diferença maior pro de 2012. Foi o time que jogava mais bonito que a gente viu, então eu vou concordar com você na nota 9. Cara, eu acho que pode pesar mesmo o fato das eliminações, porque é da Libertadores, principalmente. O do Paulista é triste, porque é dentro de casa. A nossa primeira eliminação dentro de casa, que foi pro Palmeiras no Campeonato Paulista. Era um Palmeiras que o ano anterior tinha brigado para não cair e que tinha um elenco bem pior que o do Corinthians, mas pelo menos foram 2-2 nos pênaltis, dá para acontecer. O que para mim não dá para acontecer é a Libertadores. Sim. Porque o Corinthians claramente entrou de salto alto. Foi o maior exemplo de entrada de salto alto que eu vi do Corinthians em uma competição. Foi esse contra o Guarani do Paraguai. Porque o Corinthians, vale lembrar, ele entra na pré-Libertadores, massacra o Once Caldas e passa direto para a fase de grupos. Entra no grupo mais difícil da competição, grupo da com o morte. São Paulo, que é um dos maiores rivais do vence. Corinthians. Com o São Lourenço, atual campeão da Libertadores, Vence e com também. o Danúbio, que era o atual campeão do Campeonato Uruguaio, pelo menos de um dos módulos. E o Corinthians passa em primeiro com sobras. É que o Corinthians, Sobras. ele O Corinthians tem só largou o último jogo contra o São Paulo por largar. É que 2015 começa explosivo. O time jogando demais. Tanto que termina a primeira fase do Campeonato Paulista invicto. Aliás, é eliminado invicto do Campeonato Paulista, sem perder nenhum jogo, perdeu nos pênaltis. Mas tem um limbo ali, que a partir do momento que o Corinthians vai para as quartas do Paulista, que pega Ponte Preta e Palmeiras, e para o segundo turno da Libertadores, para a volta dos jogos, né? Que empata com o São Lourenço dentro de casa, perde pro São Paulo e aí é eliminado. Começa mal também o Campeonato Brasileiro de 2015. Nesse limbo, nessa faixa, o Corinthians estava jogando mal. Tava jogando muito mal. Salário E depois, atrasado. Também, muito problema interno. E a partir do momento que vence de virada o Inter na Neoquímica Arena, o Corinthians embala uma sequência. E a partir daí não perde mais, começa a jogar muito. E esse time encaixa. A Copa do Brasil a gente acaba eliminado, mas é porque o time largou, né? O time tava completamente focado no Campeonato Brasileiro. Não, aquela Copa do Brasil não dá nem pra... Era contra um bom Santos também. Que foi quase campeão. Poupou pra caramba, preservou um monte de jogador. Mas o que pesa muito eu acho que é mesmo a Libertadores, cara. Pelo fato de o Corinthians ter entrado com o salto alto. Porque o Corinthians pegou um time desconhecido, comemorou quando pegou um time sem tradição nenhuma. Dirigente do Corinthians, eu não vou lembrar o nome do cidadão que falou isso, mas falou que era uma bênção de Deus o Corinthians ter pego o Guarani. E o Corinthians, não é que ele foi eliminado, o Corinthians não competiu. O Corinthians foi amassado pelo Guarani. 2-0 no primeiro jogo e ainda perdeu na Neoquímica Arena. Mas é um limbo que dá aquela dor, mas não dá pra falar sobre o Campeonato Brasileiro. Então, foi o melhor Campeonato Brasileiro que a gente viu do Corinthians. É campeão de uma forma avassaladora. O resto do ano compensa, mas tô pensando se só por essa eliminação aí do Guarani não valeria descer pro 8. Eu acho que compensa, mano, porque... Eu acho que compensa pelo fato do futebol apresentado. Também tem um fator que a gente tem que lembrar que tá aí na fotinho, num 6x1 no São Paulo, na comemoração do título, que é muito foda. Posso lembrar de mais uma coisa? Ganhamos uma copinha esse ano, porra. Foda-se, ganhou uma copinha. Foda-se, nota 9. 2016, pavoroso. Ano merda. Ano pavoroso, mano, que ano ruim. Ano ruim. Não é aquele ano, meu Deus, o pior ano da história do Corinthians, mas é aquele ano xoxo. Aquele Retrospectiva ano triste. Você ficou o ano inteiro assim, ó, cabisbaixo. Retrospectiva, eliminado pro Audax no Campeonato Paulista. Alain Mineiro, nunca vou te perdoar. Um desmanche no elenco, o elenco inteiro de 2015, que era o ano mágico, nota 9, quase todo o time vai embora e vem contratações bem das questionáveis. Só pra te interromper, em questão de diretoria, de planejamento, talvez tenha sido a pior transição de um ano pro outro que a gente viu no Corinthians. Tranquilamente. E aí depois a gente vai seguindo aí. Campeonato Brasileiro, mal. Começa bem com o Tite, mas depois que ele vai pra seleção esquece, o time acaba. Libertadores, decepção, eliminado em casa pro Nacional. Tudo bem, pelo gol fora de casa, que sempre foi uma desgraça na vida do Corinthians. Mas o fato que foi eliminado e dava pra ter passado. Copa do Brasil também decepcionou contra o Cruzeiro, dava pra ter passado também, mas por desempenho foi muito mal. E o segundo semestre do Corinthians é horrível. O desempenho é muito ruim. Não consegue a classificação para Libertadores, que era algo que era uma pretensão, e o Corinthians por tropeçar contra o Cruzeiro. Foi o ano que abriu o G8 pela primeira vez. Tropeçar contra o Figueirense fora de casa, é sacanagem também, aquele empate. Tropeçar em casa contra a Chapecoense também, assim como foi em 2014. É melancólico. É um ano que o corintiano ele fica o ano inteiro triste, porque nada de positivo acontece. O de positivo, o que foi? Foi a primeira fase do Campeonato Paulista, que o Corinthians estava jogando bem, até as quartas de final contra o Red Bull Brasil, que enfiou 4-0.
foi ali momentos do Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians brasileiro que o primeiro turno, se não me engano, a gente termina em segundo até. É, a gente tava bem ali no primeiro turno com o Tite, e aí depois ganhava alguns joguinhos, mas não convencia. Elenco que nada deu certo, gastou um monte, time bem mequetrefe. Pra mim, o 2016, aí dessa lista, é o pior que a gente avaliou até agora. É o pior que o 2010. Pra mim, não é o meu 0. Mas acho que dá pra segurar, né? Pra gente debater. Pô, cara, pra mim eu ficaria ali em 1 ou 2 até. Cara, eu acho que por ter terminado na parte de cima da tabela até, acho que dá pra largar no 2. Talvez desça pro 1, mas... porque ele terminou, se não me engano, em 9º ou 10º, até classificou pra terminou em 9º. Então acho que dá pra deixar um pouquinho mais pra cima. Cara, talvez tenha terminado até em 8º, porque eu acho que aquele ano abriu G6 e teve só G7. Tanto que o Atlético Paranaense que foi... Pode ser. Que se classificou. Pode ser. 2017, 9. 9. Pra mim, junto com 2015. 9. É um ano que o Corinthians joga menos em questão de desempenho de futebol, beleza de futebol que 2015, mas é mais consistente. Depois de 2012 é o ano mais consistente do Corinthians. 2017. Entrega mais, entregou um título a mais. Assim como 2015, Copinha, e a Copinha mais da hora que eu já acompanhei, foi muito louco a Copinha. Essa Copinha foi foda, do Pedrinho. Campeão paulista e batendo em todo mundo, batendo em todos os rivais, eliminando São Paulo também. Só não foi invicto também porque poupou aquele jogo contra a Ferroviária que não importava nada. Perdeu pro Santo André também. E perdeu pro Santo André em casa. Venceu o Palmeiras lá no começo daquele jogo histórico do jogo, que era o time campeão brasileiro do Palmeiras e a quarta força do Corinthians que ia jogar. E campeão brasileiro com o melhor primeiro turno da história, fazendo aí, ainda por cima, eternizando a selva do Romero, que tá até aqui atrás do cenário. Mano, esse ano foi foda. Realmente a única decepção acaba ficando pelo lance da Copa do Brasil, que caiu em casa pro Inter nos pênaltis, e caiu pro Racing de novo pelo gol fora de casa na Sul-Americana. Mas são duas competições que o Corinthians tinha pouquíssima pretensão de ganhar. Se fosse para largar as duas e ganhar o Brasileiro, todo corintiano toparia largar as duas para ganhar o Brasileiro. Foi um ano excepcional. A Copa do Brasil ela ainda é, se eu não me engano, antes do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians é eliminado pro Inter, na terceira fase. Então, ainda tinha aquela expectativa de, mano, estamos aqui no Paulistão, sei lá o quê, campeão, mas chegou a competição importante e foi eliminado pro Inter que estava na Série B. Isso é meio broxante, porque o Inter estava na Série B, o Corinthians foi eliminado dentro de casa nos pênaltis. Mas... o Racing também que não era nada demais. Então, a Sul-Americana, pra mim, ela tem um peso parecido com a Copa do Brasil de 2015. Já tava no meio do Brasileirão, o Corinthians já tava bem, poupou alguns jogadores e o corintiano queria passar, mas assim... E também tem um detalhe... Nem aí, irmão, nem aí. Legal. Foi eliminado, tá bom. Tem um detalhe legal da Sul-Americana, porque a primeira fase é contra a Universidade Católica e a gente pegou o adversário mais difícil que tinha. Do Chile. Universidade de Chile. E o Corinthians passou por cima, mano. Dentro e fora de casa. Deu show de bola nos caras. Depois pega o Patriotas, que era um time de bosta, mas que foram dois confrontos legais, porque o Corinthians mantém a invencibilidade lá, com o gol do Balbuena no finalzinho. Pedrinho faz o primeiro gol pelo profissional no jogo daqui. E depois somente vem o Racing, que daí, encerrar essa história na Sul-Americana com essa eliminação aí, tanto faz, tanto fez. De ponto negativo, tem a Copa do Brasil, a Sul-Americana eu nem considero, e tem o retorno do Campeonato Brasileiro, que por boa parte foi bem decepcionante. Teve a famosa preleção do Neto, teve a pressão que o Corinthians ia perder o título pro Palmeiras, que estava jogando mal, perdendo muitos jogos fáceis. O Corinthians, que passou o primeiro turno invicto, perde em casa, nos primeiros 2 jogos em casa, no retorno, perde pra Vitória atrás do Goianiense. Não dá, tá ligado? Não tem como. Perde pra Ponte Preta fora de casa com o gol do Luca. Tristeza. Perde pra Botafogo fora de casa que tava mal. Então, apesar que aquele ano no Botafogo foi bom, mas sequência ruim. Então, cara, teve essa oscilação, mas 90% do ano foi muito constante. Sim. E é o título do Corinthians mais desacreditado. Foi o ano que mais subestimaram, o ano que falaram que a gente ia cair, o ano que mais duvidaram, que a imprensa mais bateu, que todo mundo mais duvidou, e foi o ano que a gente mais deu a volta por cima. Porque a gente foi o melhor time do Brasil, com todo mundo falando que a gente ia ser rebaixado, cara. Foi um ano histórico, a maior sequência de invencibilidade da história do Corinthians, que o Corinthians conseguiu nesse ano, uma das maiores da história do futebol. O único primeiro turno invicto na história. Na história, é um ano muito grande. E assim, questão de clássico, muito bem também, eliminando o São Paulo na semifinal do Paulista. Venceu todos contra o Palmeiras, venceu contra o Santos também, 2, né, dos 3, perdeu o outro do Brasileirão. Então tudo foi muito positivo. O Corinthians teve pela primeira vez um artilheiro do Brasileirão, que foi o Jô. O Jô se consagrou ainda mais como ídolo, Balbuena como ídolo, Rodriguinho se firma no Corinthians. Foi o grande protagonismo do Romero. Foi um anaço, cara. E olha, se a gente tivesse que escolher 2015, 2017, eu fecho com 2017.
de futebol 2015 e história 2017. Se a gente estivesse fazendo nota fiel aí e tivesse que só escolher um ou outro pra ser o 10, 2012 não tem, eu iria de 2017. Eu também. Pela consistência, pela superação que foi e também por ter ganho mais, né? Ganhou mais um título. 2018, acho que chegou meu 6. Começa bem, depois é uma bosta. Começa muito bem, começa bem na fase de grupos da Libertadores, num grupo difícil e se classifica em primeiro. Obviamente, tem o Paulistinha contra o Palmeiras, que é espetacular, marcado para a história, a gente vai lembrar para sempre. E depois o resto do ano realmente fica muito complicado. A partir do momento que o Carille sai, o Corinthians sofre muito no Campeonato Brasileiro, é eliminado no Libertadores pro Colo-Colo, dentro de casa, mais uma vez, gol fora de casa, atrapalhando a vida do Corinthians. E chega numa final de Copa do Brasil, que, cara, foi uma decepção, mas a gente nem coloca tanto na conta do time, porque, primeiro, a gente não era favorito, o time era muito ruim, era treinado pelo Jair Ventura, e também porque a gente saiu por um erro de arbitragem. Então, cara, eu acho que, juntando tudo isso, esse seria meu 6. É que me pega muito. É que o brasileiro também foi uma bosta, né? A gente quase caiu. Sabe, me pega muito isso. O Corinthians brigou pra não cair. Querendo ou não, a gente ganhou um título, isso pesa pra ir pra cima. E querendo ou não, o Corinthians chegou numa final de Copa do Brasil. Mas, pô, você olha pra 2014, por exemplo, mano, o Corinthians ainda tava ali no G4, pô, o Corinthians quase caiu esse ano. E sem dúvida nenhuma, alguns dos jogadores que eu mais odeio na história do Corinthians estavam em 2018. Então isso me deixa muito puto. Porque alguns dos piores jogadores que eu já vi na história do Corinthians estavam em 2018. Mano, eu acho que você tem um bom ponto de falar sobre o time era muito ruim, mano. 2014, 2010, que são 2 anos que... Porra, o Corinthians jogou muito melhor que 2018. Mas muita coisa. Pra mim, se não era o Paulista de 18, você ia brigar pelo 0, pra falar real. Também acho. Só que... Mas é que o Paulista é muito foda. Pesa muito. O Paulista é muito foda. Eu acho que... Porra, mano, briga ali no limbo e eu acho que eu não consigo deixar abaixo de 14 e 10 pela decepção. É que o brasileiro de 14 realmente foi bom, mas o resto do ano foi decepção. E aí você vai olhar pra 2018, o brasileiro a gente quase caiu. Mas, pô, vamos ser sinceros, assim, não chegou a bater aquele medo, que nem bateu esse ano. Esse ano foi desesperador. Mas bateu medinho. Bateu medinho, mas se eu não me engano, no jogo contra o Vasco já o Corinthians se livra praticamente. Matematicamente é contra o Chapecoense da penúltima. Mas contra o Vasco, aquela vitória praticamente garantiu o Corinthians na primeira divisão. E a Copa do Brasil, a gente foi mais longe do que a gente imaginava, pela fraqueza do time. E o título ficou eternizado, mano. É o paulista mais marcante que a gente viu. E pela final, pela semifinal, pelas quartas de final. Também. Pô, foi mágico. Uma história muito marcante. Eu acho que por desempenho, esse time não merece o 6, tá ligado? Mas não sei, eu fico meio tendendo. Ou talvez a colocar o 3 em 6 e esse em 5. Então, eu posso passar minha opinião? Pelo fato do Corinthians ter ganho o Campeonato Paulista mais marcante que a gente viu, de uma forma histórica, e por pelo menos 6 meses jogar bem e ter um time bom, eu fecharia colocar o 2018 no 5 e eu colocaria tanto 2008, tanto 2013, ou pelo menos um dos dois no 6. Eu fecho, eu compro. Porque, beleza, 2018 teve o Paulista marcante. Mas, mano, 2013, apesar das decepções e da expectativa ser maior do que a de 2018, pô, 2013 ainda tem 2 títulos. Tem um a mais. E esse time de 2018, ele não tem a expectativa porque no decorrer da temporada o time se torna muito ruim. A expectativa foi morrendo ao longo da temporada. Foi morrendo. Mas o Corinthians foi campeão brasileiro em 2017, cara. E também a diretoria teve a pachorra de perder Jô, de não conseguir contratar o Pablo. O Arana já era premeditado que ia perder. No meio do ano perde o Rodriguinho, que não dava pra perder. Então, cara, perde uma base do time ali também importante. Então, perde o Maicon, perde uma base importante. Então, foi mais um erro de gestão também. A questão da gestão do Corinthians de 2018, que já começa com o Andrés Sanches, é uma das piores da história. É o pior mandato do Andrés, mano. É o pior mandato da história do Corinthians, na minha opinião, também. Então, eu não consigo colocar muito pra cima. 2019. Mano, eu acho que eu vou colocar junto com 2018. Porque é um ano que só é salvo por um paulista. É que não brigou pra não cair. Não brigou pra não cair, mas é um paulista que ficou menos eternizado. E é um time que... Esse time aqui talvez tenha decepcionado até mais, porque o outro a gente sabia que era um time ruim. Esse time o Andrés prometeu Deus e o mundo, contratou muita gente, teve a volta do Carille e a gente foi eliminado de forma vergonhosa na Sul-Americana, tomando um pau do Del Valle dentro de casa. Mas chegou na semifinal, chegou longe. Na semifinal, mas tomou um pau. Até aí chegou longe também na Copa do Brasil. E eu fiquei menos indignado com a derrota pro Cruzeiro do que com a derrota pro Del Valle. Na Copa do Brasil a gente foi eliminado pro Flamengo, que era aquele Flamengo de 2009, tudo bem que ainda não era o do Jorge Jesus,
Mas o Corinthians jogou muito mais que o Flamengo. Jogou muito bem no Maracanã, mas aqui a gente mereceu perder. No final das contas, mereceu ser eliminado, porque perdeu os 2 jogos. E no Campeonato Brasileiro foi um mero coadjuvante, que ficou tentando, e no finalzinho conseguiu uma vaga para a Libertadores, mas que acabou não adiantando de nada. O Corinthians em 19 até que ensaia uma reação de até brigar por colocações maiores, né? Aquele meio de temporada, o Carille falou tanto em 2019 de esperem a pausa para a Copa América, que esse time vai melhorar, e o time voltou melhor mesmo. Fez uma campanha boa na Sul-Americana até a semifinal, e no Brasileirão, aquele jogo contra o Ceará, quando estava ganhando, o Corinthians chegou a ameaçar chegar em 3º colocado. Só que aí depois toma empate e as coisas começam a degringolar. Foi aquele jogo que começou o Corinthians no Brasileirão, indo naquele mais ou menos, até culminar na demissão do Carille no jogo contra o Flamengo. Tem um detalhe importante que eu acho que a gente tem que olhar, porque se a gente olhar aqui pra tabela, dos 5 pra frente são anos de título. Eu acho que é foda a gente largar o 2019 mais pra trás. Eu não colocaria. Eu tô em dúvida entre colocar em 5 ou 6. Eu não acho que dá pra ir pra 6. Não acho. Eu acho que é melhor que 2018. 2008 foi de boa, a gente terminou o ano feliz, tá ligado? Apesar de ser Série B, o Corinthians terminou o ano feliz, a gente já vai olhar aqui. 2013 tem 2 títulos, é um time que a gente tinha expectativa que decepcionou no segundo semestre, mas teve um ótimo primeiro semestre. E o Brasileirão, querendo ou não, terminou ali na metade da tabela. Nem perigou cair, por exemplo. Eu acho que é o mais parece com 2018, mano. Eu acho melhor que 2018, mas eu fecho. Eu também acho, mas eu acho pouca coisa. Pode ser. Vamos por falta de opção, vamos ali em 5º colocado. A gente pode concordar que chegou o 0? Esse pra mim, desde o começo do nosso programa, era o meu 0. Desde o começo do vídeo, esse é o meu 0. Começa muito mal com o Thiago Nunes no Campeonato Paulista. Consegue uma reviravolta impressionante, vencendo o Palmeiras dentro de casa com aquele gol do Gil, ganhando do Oeste, se classificando na última rodada e com uma combinação de resultados, porque o São Paulo vence o Guarani. E acaba perdendo a final pro Palmeiras nos pênaltis, num jogo que, era pra ser histórico mais uma vez. Gol do Jô no último lance. Tinha tudo pra acontecer, mas infelizmente deixaram o Michel Macedo e o Cantillo bater o pênalti. E o resto do ano realmente é muito melancólico, isso que é foda. É um ano que a gente lembra porque a gente foi salvo pelo Wagner Mancini. E ainda tem a decepção da Libertadores. Os Batmans do Mancini. Ainda tem a decepção da Libertadores, depois de chegada de reforços de Bocelli, de Luan, Bocelli titular, né, finalmente. O Luan chegando também, o próprio Cantillo começou o ano super bem. Vai jogar contra o Guarani, toma ataque, eliminado dentro de casa. É o ano que deu mais coisas erradas aí, desses daí. Porque administrativamente foi horrível. Uma das nossas maiores contratações da história foi o Luan, que não entregou nada. É um ano que foi salvo por uma sequência de vitórias do Corinthians no segundo turno, na reta final, que acabou tirando do rebaixamento. O elenco era ruim, o Campeonato Paulista... Beleza, chegou na final, você viu o resultado no todo? Foi histórico, chegou na final. Mas o Corinthians não merecia, mano. O Corinthians não merecia nada. O Corinthians fez até a pausa por conta da pandemia, que tem outro fator também, sem torcida no estádio, só deixa mais melancólico. Até a pausa da pandemia, o Corinthians era um dos piores times do campeonato. Conseguiu se classificar, sei lá como. Ganhou de um Bragantino que, por conta de uma falha do Júlio César com 1 minuto de jogo. E na semifinal tomou um sufoco pro Mirassol. A final contra o Palmeiras a gente empata lá no último lance. É muito emocionante a gente ter empatado, mas não jogou nada nem aqui nem lá. Era um time muito ruim, e quase cai no Brasileirão. Posso lembrar? Muito melancólico. Essa final aí tinha um Sid Clay em campo. Tinha o gordo do Sid Clay. Nesse ano, tinha os dois aí que são um símbolo de 2020. Tinha Janderson e Everaldo como titulares. Parabéns, Santos conseguiu tomar gol dos dois. Cara, não dá pra ter outro 0. Foi a pior temporada do Corinthians que a gente passou. As únicas coisas positivas é aquele começo do Mancini, com a emoção de ganhar do Atlético Paranaense e do Vasco e sair da zona, de meter 5-0 no Fluminense. Mas é um ano que toma 4-0 do Palmeiras também. Esse é outro ponto. É horrível. É um ano que toma 5-1 do Flamengo. 5-1 do Flamengo também. E fora que o Corinthians até que reage com o Mancini, ameaça até brigar por uma vaga na Libertadores ali, que abriu o G8, o G9, mas depois cai de novo e termina, se eu não me engano, 12º, 13º. Acho que 13º, se eu não me engano. Então, cara, é muito melancólico. 2021. Um ano ok da bola. Eu acho que eu largaria no 3 ali. Porque não é melhor que 2010, não é melhor que 2014. E é um ano que é salvo porque chegou Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes. A coisa positiva desse ano que eu tava pensando é às vezes colocar até um pouco mais pra cima, é porque contratou bem. E também porque, a gestão do 2020 foi boa. E só em 20. O Campeonato 20 Brasileiro. Não, 21, desculpa. O Campeonato Brasileiro foi bom. A gente terminou em 5º, com um time que, era candidato a não cair. Pelo ano anterior, principalmente. Pelos problemas que teve, porque saiu o Mancini, aí vem o Silvinho, a gente eliminado para trás de Goianiense de forma vergonhosa na Copa do Brasil,
cai também no Campeonato Paulista tomando taca pro Palmeiras dentro de casa. Então assim, era um ano que tinha até que prometia alguma coisa melhor e que, porra, de forma vergonhosa foi saindo das competições e, porra, mano... Eu não sei nem se você comentou agora, eu posso ter perdido essa sua fala, mas tem a Sul-Americana, você comentou? Não. O Corinthians eliminado Verdade. na fase de grupos, tomando 4x0 pro Peñarol E perdendo não em casa conseguindo... Perdendo em casa também e não conseguindo ganhar nem do River Plate do Paraguai. Do Uruguai. Então, do Uruguai? Do Uruguai. Não, Acho foi que do... acho que venceu aqui, não venceu lá. Foi do... Do Juan Caio de ganhou os dois. Foi do Paraguai, mano. Tem certeza? Eu acho que é River Plate do Uruguai, tenho quase certeza. Porque o primeiro jogo foi lá naquela porra do... Qual é o nome daquele estádio? O De Chaco lá, que a gente foi Defensores eliminado. del Chaco. Defensores del Chaco, ele sempre perde nessa porra. Pode ser, então. Mano, eu acho que eu largaria ali no 3. Eu também. Foi um ano... O Brasileirão acabou sendo bom e as contratações foram muito positivas naquele meio de ano. Mas, pô, mano, o reflexo em si da temporada é muito Pô, negativo. o que a gente gosta de lembrar desse ano? Do Roger Guedes e do Renato Augusto. O resto do ano a gente não gosta de lembrar, porque a gente lembra do Silvinho no banco. A gente lembra do Vitinho jogando, do Rony titular, até mesmo do Luan, que jogou uma parte desse campeonato. Pô, mano, é um ano complicado. Esse ano do Corinthians foi melancólico, porque, porra, no comecinho, se eu não me engano, em junho a temporada tinha acabado, pô. Em junho só tinha o brasileiro. Então, entre aspas, o Corinthians chegou em quinto colocado, porque ficou fácil, pô. Porque o único foco do Corinthians era isso. E chegou bons reforços no meio do ano que fizeram a diferença. Fizeram a diferença, mas coletivamente esse time nem jogava bem. Foi um outro jogo. O jogo contra o Palmeiras é muito marcante. Não à toa, o começo de 22, Cuiabá foi bem, depois de mas... 3 jogos, o Silvinho é demitido. Pois é. 2022. Pra mim, o melhor ano sem título do Corinthians que a gente viu. Também acho. Pela consistência do trabalho do Vitor Pereira. Começa muito mal com o Silvinho sendo demitido. O Paulista é complicado porque o Corinthians perde todos os clássicos. Perde pra Santos, perde pra Palmeiras, perde pra São Paulo e é eliminado na semifinal. E é um ano que começa complicado justamente por começar com o Silvinho. Você perde o planejamento de começo de temporada com outro técnico que é mandado no terceiro jogo da temporada. Paulinho chega, mas não era aquele Paulinho. Na Libertadores começa perdendo pro Always Ready e passa em primeiro assim, de uma forma meio melancólica. Porque passou em segundo. Aqui, Verdade, passou em segundo ainda. Ganhou do Boca em casa e na fase de grupos e empatou com o Always Ready no último jogo, né? Melancólico. Mas depois disso, depois dessas oscilações, o Corinthians ele consegue um milagre de passar por Boca Juniors nas oitavas da Libertadores, que a gente não passava desde 2012, faziam 10 anos que a gente não passava das oitavas. E passou jeito. Da forma mais inimaginável possível, com 15 desfalques, na bomboneira com o Benedetto perdendo pênalti, perdendo 3 gols cara a cara, na disputa de pênaltis com o Cássio salvando. E lembrando, sempre importante lembrar, e sempre que lembrar desse jogo eu vou falar isso. 2 times brasileiros na história eliminaram o Boca em Libertadores na Bomboneira. O Santos do Pelé e o Corinthians de 2022. O Corinthians do Rony. O Corinthians do Rony. Do Piton. O Corinthians com 13 desfalques do Bruno Melo pro jogo. O Corinthians que terminou o jogo merda, com mano. 3 laterais esquerdos em campo, 3 zagueiros, 2 volantes, 1 meia, 1 atacante. Não tinha nem lateral direito nessa porra. Mano, esse ano, por esse jogo que levou até umas quartas, pela Copa do Brasil, o Corinthians mereceu ser campeão e que fez uma puta campanha. Bateu no Santos, virou com o Atlético Goianiense, bateu no Fluminense e que mereceu ganhar do Flamengo, mano. Principalmente porque teve também um pênalti do Léo Pereira no jogo de ida. No jogo de volta mereceu e por detalhe as coisas não aconteceram. É triste. O fim é triste, porque a gente é eliminado da Libertadores pelo Flamengo depois da virada histórica contra o Boca, perde a Copa do Brasil. Pô, tava sendo mágico. Tinha o 2x2 contra o Fluminense lá, o 3x0 em casa, a virada contra o Atlético Goianiense, uma goleada no Santos. E querendo ou não, é um ano que o Corinthians, focado em outras competições, ainda assim foi muito bem no Campeonato Brasileiro. Muito Terminou bem. em quarto, com um elenco bem do questionável, mano. O Raul Gustavo foi titular por boa parte da temporada. E a gente foi quarto colocado no campeonato. E pô. tendo resultado e jogando bem alguns jogos. Jogando bem. Ótimo desempenho dentro de casa. Era um time bom, mano. Foi o último bom time que a gente viu do Corinthians. De pegar desse tempo de seca, desse tempo de limbo, foi o último bom time que a gente viu do Corinthians. Cara, mas aí a gente tem uma missão. Eu vou ser de polêmico, definir. Spa. Eu largaria no 5 ou 6. Eu tô tendendo pra 6. Era a minha opinião também. Porque ele é melhor que 2018 e ele é melhor que 2019 mesmo sem título. Vamos quebrar o protocolo. É difícil colocar um ano que a gente não ganhou nada acima de ano que a gente ganhou.
Mas no geral, mano, foi o ano mais positivo. E principalmente foi o ano que jogou melhor e teve desempenho em mais competições. Mano, principalmente pela quantidade de tempo que a gente tava sem ver um time bom jogar. Um time que merecia vencer. Deu esperança. Porque, porra, a gente viu o 2018, que a gente colocou abaixo. Foi campeão, mas foi abaixo. O 2019, que foi campeão, mas foi abaixo. O 2020, tenebroso. O 2021, também, mano. O recorde geral da temporada é ruim. Esse time respondia em jogo grande e merecia ter sido campeão. Tá ligado? Sim. Então eu acho que esse time merece estar um pouco mais da parte política, foi um ano que o Corinthians foi bem administrado. A fase do Duílio, ela começa a ir mal em 2023, que é um ano catastrófico. Aliás, começa depois do final do Brasileiro, porque o Vitor Pereira vai embora e é efetivo Lázaro. Sim. Começa ali os erros do Duílio. Claro, teve o lance da Taunza, teve outras paradas que esse cara fez que a gente não quer nem comentar. Mas até nessa questão, o Corinthians estava até que sendo bem gerido e dava uma expectativa do 2023 ser muito bom. Foi um dos poucos anos de seca que deu a expectativa do outro ano ser bom. A gente terminou 2022 fazendo vídeo, falando dos presidentes que a gente viu no Corinthians. Até aquele momento a gente tinha dado, se não me engano, nota 7, 7,5 pro Duílio, pô. Tinha sido um presidente bom, na nossa opinião. Tinha sido um presidente que pegou um time que tinha, sei lá, 40 jogadores sob contrato, secou o elenco, trouxe boas contratações, conseguiu trazer um bom técnico que levou o Corinthians longe em competições, mas aqui em 2023 ele decidiu cagar com tudo e por isso até 2023 vai ficar na nota 1. É a nota que tá faltando e já era a nota que eu queria colocar. Porque é ano pior que 2016 e 2021, por exemplo. Também acho. O 2023 ainda chega em 2 semifinais, isso é bom. Mas na Sul-Americana chega não jogando nada aos trancos e barrancos e beleza, a Copa do Brasil tinha sido mágica, virada contra o Remo, virada contra o Atlético Mineiro, contra o América, mas, porra, perdeu todos os jogos fora de casa, mano. Isso é reflexo de mau desempenho. E a forma como foi eliminado pro São Paulo. E ainda pro São Paulo, que não tinha título de Copa do Brasil, pra um rival. E ia chegar na final contra o Flamengo pra redenção. E o time do Corinthians tinha condição de vencer o time do Flamengo. O time do Flamengo era horroroso com o São Paulo, mano. Não à toa o São Paulo ganhou e ganhou bem. Ganhou vencendo no Maracanã. Ganhou aqui, empatando o jogo no primeiro tempo e administrando o resto da partida. E a Sula a gente chega na semifinal, sei lá Deus como. O jogo contra o Estudiantes, não merecia. Nem contra o New Old Boys, jogou porra nenhuma também. Em 2023 era um ano que a gente tava fadado ao rebaixamento e que a gente foi salvo pelo senhor Ângelo Romero. Verdade. Papo reto. Pra fechar, 2024, temporada atual. E mais agora, difícil. Agora ficou difícil. Eu acho essa mais difícil. Agora ficou difícil, mano. Porque realmente é a temporada mais maluca, se não da história do Corinthians, pelo menos das que a gente viu, é a temporada mais louca. Que é mais difícil de avaliar. Mais idas e vindas, sem viravoltas. Foi a temporada que até julho a gente tava morrendo de medo de ser o pior ano da história do Corinthians. E até mesmo em outubro, 31 de outubro, quando a gente é eliminado pro Racing, seria um ano que a gente jogaria ele na nota 3. Só que do nada, uma reviravolta, 8 vitórias consecutivas, pode ser a nona, né? A gente tá gravando esse jogo contra o Grêmio. Sim. Classificado para Libertadores com rodada de antecedência. Caralho. E com um elenco extremamente identificado com a torcida. Com um elenco que abraçou a ideia, que comprou a causa. Um ano onde a gente começa muito bem, porque a gente conseguiu tirar os ratos que tinham do poder do Corinthians. Tudo bem que eles ainda estão lá, tentando atrapalhar, tentando fazer o possível para voltar ao poder. Mas, pô, talvez seja o melhor momento torcida, diretoria, time que a gente já viu. Pois é. É o melhor momento de identificação e é um time que tá jogando bem, né? Não é nem só 8 vitórias em 8 jogos, talvez a nona, mas é um time que tá jogando bem, tá convencendo. A gente falou isso no pós-jogo, é o melhor time que a gente viu do Corinthians dos últimos anos, jogando futebol no recorte dos últimos 9, 10 jogos. Porra, mano, tá bem, arrancada histórica, fez o impossível de classificar pra Libertadores e é um ano que a gente não entrou com tanta expectativa porque é reconstrução. Se a gente for olhar 2018 e 2019... tá ali no 5, mas são 2 anos que tinha expectativa alta, Sim. Tá ligado? 2024 não tinha. Nenhuma. Mas também tem, mano, a gente tem que avaliar aqui, porra, o Corinthians vai positivo, sequência final maravilhosa, trouxe Memphis Depay, que é a contratação histórica. Se a gente fala do Corinthians. Do Ronaldo, não é na mesma proporção, mas tem que falar do Memphis. Mas vem também. logo depois. Tem que falar do Memphis. Vem logo depois de contratação midiática. É um ano que a torcida e o time estavam muito unidos, abraçaram, o Corinthians formou um bom elenco, fez uma ótima janela de ano. Pela primeira vez em muito tempo a gente viu um dirigente competente, que é o Fabinho Soldado. A administração do Augusto conseguiu se reerguer.
chegamos em 2 semifinais e perdemos pros 2 campeões. Conseguimos chegar na semifinal da Sul-Americana e jogando bem. Conseguimos chegar na final da semifinal da Copa do Brasil e jogando bem até lá, né? Nas duas, até as semifinais, estava jogando bem e estava merecendo. Redenção do Yuri com 30 gols no ano e artilheiro do Brasileirão até o momento. O Garro, puta achado. Então o Corinthians nesse ano conseguiu achar jogadores que para os próximos anos podem ser fundamentais, podem formar uma base que pode ser campeão, uma base que pode marcar história, uma base que pode deixar a gente muito feliz. Possíveis novos ídolos. O Rodrigo Garro tem potencial de ídolo, o Yuri tem potencial, o Hugo, o Memphis, o André Ramalho, esses caras têm potencial para um dia se tornar ídolo se tudo der certo. Mas, ao mesmo tempo, o Corinthians vai terminar o Campeonato Brasileiro permanecendo mais tempo na zona de rebaixamento do que fora. O Corinthians brigou severamente para cair. O Corinthians teve um elenco no primeiro semestre horroroso, de um dos piores da história do clube. O Corinthians não classificou para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista, que isso é muito bom lembrar. Teve o pior início de Campeonato Paulista na sua história. Teve a multa do Mano Menezes, teve o caso Vai de Bet, tá tendo aí processo de impeachment que tá enchendo nossa cabeça. Então, mano, é um ano de muitos altos e baixos. E aqui são muitos altos e muitos baixos, tá ligado? Eu tenho Eu não sei, mano, porque ao mesmo tempo que eu colocaria pela redenção essa temporada lá em cima, 5, 6, por aí, eu colocaria ela lá num 2 também. Eu tenho minha definição e a minha justificativa, acho que você vai entender. Vamos 2020 é um ano que o corintiano termina puto. 2023 é um ano que o corintiano termina puto. 2016, puto. 2021, ok, esperançoso. Legal. Termina esperançoso. 2010, decepcionado. 2014, ok, mas no recorte geral, lembrando a Copa do Brasil, você fica decepcionado. Mas o foda é que em 2010 e 2014 esse time jogava, era muito mais constante. Sim, mas e não tinha muito menos polêmica. 2010 você termina muito decepcionado. Muito decepcionado. 2014 é outros 500, mas a gente já tratou sobre. Que dá pra avaliar mais ou menos junto com 2010. 2018 e 2019 você termina decepcionado. Não tem como, muito decepcionado. 2022 você termina triste. 2013 você termina decepcionado. Pra caramba. 2008 você termina feliz, mas que nem a gente falou, é outro parâmetro. E 2011 pra frente você termina feliz pra caralho. E a gente tá terminando 2024 feliz pra caralho. E eu largaria 2024 no 7 por conta disso. Não consigo. É o ano mais turbulento da história do Corinthians. É o ano que mais aconteceu merda tirando 2007 da história do Corinthians. Concordo com você. Mas também é o ano que a gente mais sobressaiu. Histórica, mas é o ano que a gente estava mais fadado ao rebaixamento, ao fracasso, à decepção. E é o ano que mais teve uma virada de chave tão absurda que, mano, sinceramente, dos últimos anos pelo menos, de 2017 pra cá, é o ano que a gente mais terminou feliz. Sim, é um ponto. Eu acho que pode pesar isso, pode pesar o surgimento de possíveis novos ídolos, uma reta final histórica e o Memphis. Eu acho muito difícil colocar no 7 também, por causa do título. Pesa muito. Não, e pelo ano caótico. O 2022, por exemplo, a gente falou, esse time de 2024, no recorde dos últimos 10 jogos, joga mais que o time de 2022. A contratação do Memphis não teve uma parada dessa em 2022. A redenção foi mais histórica. Mas querendo ou não, mano, vamos lá. 2022 teve um Paulista melhor, teve um Brasileirão imensamente melhor, apesar da recuperação do Corinthians foi bem melhor com o no G4. O Corinthians disputou Libertadores, fez história contra o Boca, chegou numas quartas de final. O Corinthians chegou na final da Copa do Brasil, que não aconteceu esse ano. Eu não consigo, apesar de como que a gente vai terminar, a gente termina 2024 melhor que 2022. A gente termina mais feliz e a recuperação é mais histórica. Mas o ano em si, não consigo falar que foi melhor que o 22, mas mano. Tem um detalhe também. O 22 é um ano melhor, mano. Mas tem um detalhe também. O 2022 pode ter sido melhor, disputou Libertadores, Copa do Brasil e tal, mas 2024 foi bem mais difícil. Difícil, eu acho que isso a gente tem que colocar na balança. Eu também acho que 7 é alto, mas é que na hora que eu falei tudo aquilo, eu tava fazendo um recorte de tipo, anos que o corintiano terminou feliz. Realmente é do 7 pra cima e esse ano a gente terminou feliz. Eu não acho loucura se alguém aí nos comentários falar que colocaria no 7. Não acho mesmo. Mas o fato vai ter gente que vai colocar no 2. Eu também acho difícil. Duvido. 2, 3. Por essa reta final, duvido. Pelo combo geral, mano. De verdade, duvido. Com combo geral ou não. O combo geral ainda é negativo. Pela forma que termina, eu acho muito difícil. Eu não consigo colocar no 7, mano. Eu não consigo também colocar no 5. Eu acho que eu jogaria 2013 pro 5. Pela decepção que foi. Porque realmente foi muito doído. Que nem você falou, a gente teve 6 meses bons.
E depois o final do ano é difícil, é complicado e termina, mano, com a gente tomando goleada, com o Tite que era ídolo demitido. E, mano, querendo ou não, 2008 a gente termina feliz, 2022 a gente termina... A gente olha pro retrospecto de 2022, a gente não ganhou porra nenhuma. Mas, Brasileirão, terminamos bem. Copa do Brasil, entre aspas, terminamos bem, chegamos na final, merecido ser campeão. 22, chegamos nas quartas, depois de 2 anos, bem. Mano, esse time de 2024 chegou na semifinal, bem. Não era pra ter chegado longe, chegou. Sul-Americana, chegou bem. Não era pra ter chegado longe também, chegou. Chegamos pra Libertadores, pra Copa do Brasil, depois de 0,04% de chance. É inacreditável o que esse time conquistou. Mano, mas eu tenho outro ponto aqui. Eu acho que eu vou proporcionar uma mudança talvez até maior. Eu fecho colocar o 2024 no 6. Mas eu não desceria 2013. Você desceria 2008? Não. Ou 22? Eu talvez subiria, apesar do Tolima ser triste, eu talvez subiria 2011 e colocaria, sei lá, o 22 no 7, talvez. Porque o 2013, ele é muito melancólico. Mas é o que a gente falou, pô, mano, não dá pra colocar a culpa no time, a eliminação na Libertadores. E ganhou 2 títulos, mano. Tipo, 2024 tem recuperação histórica, mas são 2 títulos. E a coisa que mais vai no futebol é ganhar título, mano. Mas o que me pega... São 2 títulos. É o título no São Paulo de Recopa. Agora eu vou trazer o ponto da Recopa. 2 títulos... Sei lá, eu não gosto muito... Mas é título, mano. Sei lá, Você não comemoraria se ganhasse uma Recopa o ano que vem? Comemoraria, falei, mas é da hora pelo jogo, não pelo título. É da hora porque bateu no São Paulo 2 vezes, não porque ganhamos a Recopa. Uau. Eu comemorei pra caramba quando ganhei a Recopa. Eu também comemorei, mas porque era contra o São Paulo. Assim como se o Corinthians fosse pra Supercopa do Brasil o ano que vem, sei lá, quando o Botafogo ganhasse, eu comemorar pra caralho. Ia estar lá no estádio tirando a camisa e comemorar pra caralho. Se a gente ganhar a Recopa em cima do Danúbio, ou ganha um clássico em cima do São Paulo, eu comemoro mais um clássico em cima do São Paulo do que a Recopa. Eu não. Pra mim, título é título. Eu comemoro. Mas enfim, voltando pro ponto aqui principal. O 2013, eu acho que o segundo semestre mancha muito pelo sentido de goleadas, demissão, fora das competições pro ano seguinte, não classifica nem sequer pra Sul-Americana, invasão de torcida pra bater nos caras, porque realmente tava osso, pato, tá ligado? São muitas coisas que vão pesando contra, que fazem com que um 2013 que começou bem e tinha tudo pra ser nota 8, 9, fosse pra, mano, o segundo semestre nota 2, 3, tá ligado? É um time que, entregou no Campeonato Brasileiro menos que em 2021, por exemplo. Eu concordo, mas então, assim... eu não subiria 2013, não. Eu acho que eu até eu não subiria. Eu não subiria 2013, mas eu deixaria onde tá. Mas o ponto eu acho complicado pelo fato de ter título e do time do Corinthians ter 6 meses ali bons. E porque, mano, se a gente for traçar esse paralelo, tudo bem que é melhor você terminar o ano feliz do que começar o ano feliz. Eu concordo. Mas assim como o 2013 teve um semestre melancólico, o de 2004 teve um semestre melancólico mais ainda, que foi o primeiro, tá ligado? Tipo, os dois tiveram isso. É que a gente termina feliz em 2024. Mas se a gente for analisar o ano, fala, vamos pegar o ano, o 2024 inteiro, o 2013 inteiro. Mano, o 2024 pra mim tem mais coisas negativas do que 2013. Mas eu acho também a questão de expectativa. Porque a expectativa de 2013 realmente era alta. Disputar a Libertadores de 14, conquistar uma Copa do Brasil ou uma Libertadores agora em 2013, ou até um título de campeonato brasileiro. O atual campeão do mundo não pode disputar o campeonato brasileiro. E, foi um puta de um tombo. E que nem eu falei, com demissão, goleados, caralho, invasão. Enquanto 2024, a nossa expectativa não era brigar pra não cair do jeito que brigou. Porque foi realmente tenebroso tudo que a gente passou. Mas realmente era que ia ser um ano difícil. Que ia ficar ali no meio de tabela, que, ia bater umas quartas, uma competição, uma oitava de outra, sei lá. A gente não imaginava que ia chegar tão longe como chegou. E não imaginava que pudesse dar a reviravolta que deu. E também tem um ponto, 8 vitórias consecutivas. A gente tá vendo um time do Corinthians que conseguiu o que nenhum outro conseguiu. É a maior sequência da história, tá ligado? Tudo bem que isso é um ponto muito específico, mas é um ponto muito específico que resultou numa virada de chave gigantesca e que salvou o Corinthians para 2025. Sim. Enquanto o 2013 terminou, entre aspas, atrapalhando o 2014, porque culminou na demissão do técnico que era campeão do mundo e também na falta de competições para o ano seguinte, o 2024 salvou o Corinthians para 2025. Salvou. Você é contra a minha ideia? Qual delas? A minha ideia é, apesar do 2009 ser melhor, colocar o 2011 ali, colocar o 2022 no 7, colocar o 2024 junto com o 2013 e o 2008 no 6. Eu acho parecido o 22 do 24, mas... Eu acho melhor, mano. A reta final a gente vai acabar com um sentimento, até melhor que o 22.
Mas, mano, não teve uma competição que o 2022 perde pra 2024. Mas é que o que também perde é a mas questão também do o nível de impacto. dificuldade era outro. O 2022 você tinha uma base em 21 que você deu uma lapidada em 22. 2024 não tinha nada de 21, de Nada, 23. nada. Teve que fazer tudo do zero. Mas ao mesmo tempo também, vou trazer um outro ponto. É mais difícil você chegar nas quartas de final da Libertadores, eliminando o Boca Juniors da forma que foi, e só ser eliminado pelo Flamengo, do que chegar na semi da Sul-Americana. Mas é mais difícil você... E é mais difícil você chegar na final da Copa do Brasil do que na semi. Mas é mais difícil você eliminar o Boca na Bomboneira, com 13 desfalques, que vale lembrar, ou você sair de 18º em 8 rodadas Não, você disputar a Libertadores. isso é mais difícil, isso eu Não, concordo. eu acho que é Copa parecido. por Copa. Eu acho que é parecido. Mas eu acho que o 2022 ele foi... vou tentar explicar. Eu acho que... 2024 ele começa aqui. Ele começa aqui normal, ele faz isso. E ele segue assim, muito tempo a gente se fudendo. Só as piores notícias da história do Corinthians acontecendo. Aí ele dá uma melhoradinha, cai de novo e depois assim, tá ligado? 2022, pra mim, ele tipo tem umas oscilações, mas ele é sempre meio que constante. Era isso que eu ia falar. Ele é sempre em cima. Que eu acho que eu vou ceder pra você, apesar de eu não concordar. O que eu faria realmente seria baixar 13 pra 5 e colocar 24 ali junto no 6. Mas eu acho que eu vou ceder pra você por esse ponto. Que em 2022, apesar de algumas decepções pelo caminho, porque a gente queria ter ido mais longe na Libertadores, dá pra ter ganho a Copa do Brasil, a gente olha pra 2022, foi realmente um ano bom, de bom trabalho, um time bom do Corinthians, e pô, mano, um ano que a gente não teve preocupações. A gente não ficou triste muito tempo. Não foi um ano que Olha o Paulistão ali. que teve problema político, que nem teve, tanto problema financeiro assim como teve em 2023 e 2024. Tá ligado? É uma parada que a gente realmente foi indo e a gente foi tendo expectativa o ano inteiro. É que teve uma quebra ou outra, mas no final das contas terminou com uma boa temporada. Se o pênalti do Fagner vai mais pra baixo, a gente é campeão da Copa do Brasil, mano... Aí outras ideias. Eu não duvido, na minha opinião, inclusive, esse 22 superaria 2011. Eu acho que ficaria junto com 2009 ali, tá ligado? É que a bola do Fagner e a bola do Matheus Vital acabaram com a nossa vida. Então é isso, rapaziada. Tá aí, entregue o Nota Fiel. Deixa o like aí se você gostou da volta do quadro. Se você tem algum outro tema que você gostaria que a gente fizesse, deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre esse Nota Fiel que a gente viu. Tudo bem que a gente colocou das temporadas que a gente viu, né? Mas você pode ver aí conforme a sua opinião, com o que você viu ou com o que você ouviu, o que você acha da nossa lista, o que você faria diferente, ou se a gente tá certíssimo maluco. E a gente cravou dessa vez pelo menos. Pode ser que a gente esteja maluco também. Deixe seu like, se inscreve no canal, seja membro aqui do canal, faz o seu pix pra Neoquímica Arena, segue a gente nas outras redes sociais, tamo junto e vai Corinthians! Vai Corinthians!